Audiolivro A Família em Meio à Tormenta. Como a cruz redefine o lar. Capítulo 4. A família não vem em primeiro lugar. No passado distante, ele fora vidente. O homem à minha frente, no saguão da igreja, deixou claro que nunca havia sido um telepata de verdade, antes de se tornar cristão, enquanto ganhava vida prevendo o futuro. Explicou que apenas enganava as pessoas, fingindo ser capaz de enxergar o futuro. Disse também que o pagamento não era alto, mas que foi o emprego mais fácil que já teve na vida. Ele convencia as pessoas de que tinha contato com o mundo espiritual, no primeiro momento ao lançar mão dos mesmos métodos que vemos no horóscopo ou em um biscoito de sorte chinês. Generalizações amplas que poderiam se aplicar a qualquer pessoa. Vejo que algo surpreendente aconteceu em sua vida, ou você sofreu algumas tristezas, ou vejo em sua vida alguém com a letra R em alguma parte do nome. No entanto, ele contou que o segredo mais importante para fidelizar os clientes era garantir que o futuro previsto não fosse complicado nem cheio de nuances. O cliente ficava satisfeito se ele visse algo ótimo, dizendo para a pessoa aquilo que ela queria acreditar. Você encontrará amor, ou vejo muito dinheiro em seu futuro. Mas também era possível fidelizar o cliente profetizando algo catastrófico, afirmando ao mesmo tempo que a única maneira de impedir o desastre era contar com o auxílio do vidente para que nada de mal acontecesse. Ele se envergonhava de seu passado e me perguntou se era a primeira vez que eu ouvia falar sobre esse tipo de coisa. Garanti a ele que não. Vejo os evangelistas da prosperidade lançarem mão das mesmas táticas na televisão há anos. Feitiçaria é feitiçaria, acompanhada de uma Bíblia ou de uma bola de cristal. O ex-vidente me contou que o mais surpreendente para ele era que a maioria das pessoas não queria coisas grandiosas. É claro que, muito ocasionalmente, ele conheceu pessoas que desejavam fama global ou um jatinho particular com o próprio nome gravado. Provavelmente um evangelista da televisão, não acha? A maioria das pessoas não quer uma cobertura no centro da cidade nem férias na Europa. A maioria deseja apenas uma sensação básica de segurança, a certeza de que tudo irá bem. Querem saber que podem contar com alguém para amar, que serão capazes de cumprir as expectativas dos que dependem deles. Se têm filhos, querem saber se estes serão felizes e bem cuidados. Desejam uma terra prometida bem minimalista ou evitar o Armagedon. Só isso. Sabe o que me constrange? Com frequência eu sou exatamente como uma dessas pessoas que vai atrás do vidente na beira da estrada ou dos pregadores da prosperidade. Não quero uma frota de carros esportivos, nem uma ilha privativa no Caribe. Só desejo segurança. Quero saber que minha família passará bem pela vida e que farei bem minha parte em conduzi-los nesse processo. Assim como os cananeus buscavam religiões da fertilidade com a promessa de colheita farta e ventres férteis, às vezes desejo um evangelho natural, o bastante para que eu controle a própria vida, mas ao mesmo tempo sobrenatural o bastante para me dar o que preciso para chegar lá. Quero um sinal de que meu plano de vida dará certo. Caso contrário, desejo qualquer fórmula mágica necessária para impedir o desastre. Muitas vezes, interpretamos o ensino de Jesus para não sermos ansiosos com base em um ponto de vista extremamente individualista, como se ele estivesse simplesmente nos mandando evitar a angústia psicológica de nossos desejos egoístas. A preocupação contra a qual Jesus advertiu é bem mais que meramente individual. Ele nos disse que não perguntássemos o que vamos comer ou o que vamos vestir, em Mateus 6,31. Para aqueles que faziam parte de uma rede familiar, quase todos os seus ouvintes entrariam nessa categoria. Tais perguntas não diziam respeito somente à segurança pessoal, mas também à segurança familiar. E Jesus não diminuiu tais preocupações. Seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, disse ele. Em vez disso, deu a ordem de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, em Mateus 6, 32 e 33. O reino vem em primeiro lugar e não a família.
Quando as pessoas pensam no cristianismo em seu país, uma das primeiras palavras que lhes vem à mente é família. Em parte, isto é bom, necessário e inevitável para uma igreja em missão. Mas se queremos discipular as pessoas, precisamos ensiná-las a se afastar dos ídolos, como nos diz lá em 1 João 5,21. E muitos dos ídolos de nossa era aparecem sob o rótulo de uma suposta libertação das amarras, da responsabilidade familiar e até mesmo da definição de família. Quando a cultura exterior valoriza a promiscuidade sexual, a confusão de gêneros, a normalização do divórcio e a subversão do casamento, a igreja precisa trabalhar duro para articular uma visão diferente. Na maioria das vezes não há nada de prejudicial nisso. Existe, porém, um perigo que acompanha qualquer missão, e esta não é diferente. O mundo exterior está interessado em ordem e estabilidade. Neste sentido, o mundo pode, em muitos casos, enxergar na família um valor que não vê, por exemplo, na doutrina da justificação pela fé. Logo, as igrejas têm a oportunidade de falar sobre família de maneiras tais que parecem imediatamente relevantes para seus vizinhos desinteressados em questões metafísicas. Com a secularização da cultura ocidental, muitas igrejas percebem que as pessoas da região em que se encontram inseridas simplesmente não fazem perguntas do tipo: o que responderei quando Deus me perguntar? Por que devo deixá-lo entrar no céu? Mas elas questionam: como posso ter realização sexual se não sou casado? Ou o que faço para deixar de brigar tanto com meu marido? Ou ainda, como me relacionar com meus filhos durante a adolescência? Para muitas igrejas, a família acaba se tornando um ponto de contato com o mundo exterior e o incentivo para alguns sentirem o desejo de saber mais sobre a fé. Quando descobrem que a igreja tem um ministério jovem vibrante, ou uma escola dominical, ou sabatina que as crianças apreciam, costumam permanecer ali. A igreja pode não estar capacitada para falar sobre o problema do mal ou a trindade, mas pode oferecer dicas terapêuticas sobre disciplina, desfraudamento ou encontros românticos para os casados manterem a chama acesa no relacionamento. Parte deste foco se deve a um compromisso missionário genuíno, e parte se deve ao foco empreendedor e publicitário de tantas igrejas norte-americanas. É claro que o ensino de valores familiares e da fé em Jesus lado a lado dentro da igreja não é inválido. Os filhos e a família são uma das maneiras, embora não a única, que Deus usa para despertar as pessoas em relação ao mundo ao redor. Há quem professe a fé por senso de dever para com os pais, mas há muitos que têm um encontro verdadeiro com Cristo mediante o testemunho de seus pais ou avós. Pense na mãe e avó de Timóteo, como está lá descrito em 2 Timóteo 1,5. De forma semelhante, muitos voltam para a igreja por causa de um senso superficial de obrigação para com os filhos, achando que precisam ser bons cristãos a fim de ser bons pais. Muitos outros encontram a Cristo genuinamente como parte da luta para compreender o que significa ser mãe ou pai de um ser humano. Uma vez que isso acontece com frequência, é fácil para alguns concluir que religião é mais um aparato da família, algo que alguém acrescenta à vida, assim como se acrescenta um bebê conforto ao carro. É por isso que muitos pensam em valores familiares de imediato, tão logo a palavra igreja lhe vem à mente. Até certo ponto isso é positivo e inevitável, mas não raro. Esta categorização transforma incorretamente a família no ponto fundamental de contradição entre a igreja e o mundo. O Evangelho, porém, não enxerga a distinção primária entre ser pró-família ou anti-família, mas sim entre pessoas crucificadas e não crucificadas. Uma igreja que valoriza a família está em harmonia com a Bíblia, mas o que coloca a família em primeiro lugar, não. Aliás, o cristianismo que coloca a família em primeiro lugar logo se sente desconfortável com Jesus. Se ouvíssemos da boca de qualquer outra pessoa as palavras que Jesus falou sobre a família, concluiríamos logo que ela não faz parte do nosso grupo. Jesus nos advertiu: se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo, em Lucas 14, 27. Essa parte é incontroversa entre os cristãos de hoje, em grande medida porque não entendemos o que Jesus está dizendo. Em primeiro lugar, ao contrário dos contemporâneos de Jesus, não trilhamos estradas cujas paisagens contêm ao longo do caminho pessoas se contorcendo na tortura de cruzes reais.
Entendemos cruz como uma metáfora segura para a devoção espiritual. Por vezes, nós a compreendemos como uma metáfora para os estresses da vida, assim como o gerente de uma loja de materiais para escritório me disse certa vez que o inventário anual era a cruz que ele tinha que carregar. No entanto, Jesus estava ensinando aqui de forma específica sobre o contexto da família. Ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 22. A maioria das pessoas não gostaria de usar essa passagem como versículo tema do acampamento de verão das crianças, muito menos escrito em glacê na cobertura do bolo de aniversário ou casamento. Quando ouvimos esse versículo ser citado, normalmente é para explicar o que o texto não diz, garantindo às pessoas que aborrecer, nesse caso, não significa hostilidade ou desrespeito, mas sim prioridade de afeto. Isso é verdade e precisa ser dito. C.S. Lewis, sem dúvida, estava certo ao dizer que este versículo só é útil para aqueles que o leem horrorizados. E explicou: o homem que acha fácil aborrecer o pai e a mãe, ou a mulher, cuja vida é uma longa luta para não odiar a mãe, devem ficar longe dessa passagem. No entanto, é raro passarmos tempo suficiente analisando o que Jesus realmente quis dizer, sobretudo à luz do fato de que esse texto não é isolado. Por que Jesus fez essas declarações chocantes que parecem marginalizar a família? Jesus é o príncipe da paz. Ele nos diz que os pacificadores são bem-aventurados, filhos de Deus. Ele veio para trazer paz na terra àqueles que Deus se agrada, conforme cantaram os anjos por ocasião de seu nascimento em Lucas 2,14. E, no entanto, Jesus disse também: não imaginem que vim trazer paz à terra. Eu vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Mateus 10, 34 a 36. Esta não é uma incongruência obscura com seu ensino principal. É a introdução de uma das mensagens mais importantes de Jesus acerca da vida moldada pela cruz em um mundo assolado por tempestades. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Mateus 10, 38 e 39. Essa mentalidade se manifestou não só nas palavras de Jesus, mas também em sua maneira de escolher os discípulos. Há pouco tempo, contratei um funcionário impressionante que perguntou se poderia adiar o início na função por alguns meses, a fim de concluir a adoção de seu filho, um processo que exigiria que ele permanecesse em casa, no estado em que morava, até que toda a papelada fosse concluída. Nem por um segundo pensei em dizer: você quer trabalhar comigo ou não? Deixe os bebês cuidarem de si. Para começo de conversa, meu novo funcionário teria justamente recusado o emprego e concluído corretamente que sou um hipócrita em meu envolvimento com a adoção e guarda provisória. Ele também pensaria, se é que não diria: quem você pensa que é? Tenho certeza disso. Adiar uma nova missão para organizar a burocracia relativa à morte de um dos pais parecia não só razoável, mas também recomendável. Todavia, ao homem que disse isso, Jesus respondeu: Senhor, o homem disse isso, né? Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus respondeu com uma atitude que parece extremamente fria e desprovida de empatia: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Lucas 9, 59 a 60. Não dá para pensar mal de alguém que antes de partir para a Força Aérea foi se despedir da família. Contudo, quando outro discípulo em potencial lhe pediu para se despedir antes da família, Jesus não aceitou. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 61 e 62. Mais uma vez, se qualquer pessoa além de Jesus dissesse isso, sejamos honestos, pareceria, na melhor das hipóteses, duro e na pior, mal mesmo. Todavia, isso não foi uma aberração temporária do recrutamento de grupos de seguidores de Jesus. Nas capacitações para que as pessoas reconheçam seitas, um dos primeiros detalhes a ser explicado é que a seita costuma tentar isolar as pessoas de sua família.
Um grupo que orienta os novos adeptos a cortar o contato com a mãe, o pai ou os irmãos é suspeito de ser uma seita assustadora que faz mal às pessoas. Logo, não é de se espantar que seja exatamente assim que muitos na Judéia do primeiro século enxergassem o movimento liderado por Jesus. Toda aquela época prestaram atenção quando os evangélicos contam que Jesus disse: "Siga-me", instigando os apóstolos pescadores a deixar as redes de imediato e ir atrás dele. Marcos conta que Tiago e João pararam de consertar as redes, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, e o seguiram em Marcos 1:20. Interpretamos erroneamente este ato como o equivalente de um jovem casal cristão deixar a família para sair em missão em um país estrangeiro. Os ouvintes de Jesus compreenderam como algo muito maior, como o repúdio da própria família. Quando os pescadores deixaram as redes, abandonaram sua herança, estavam se desligando da herança de seus antepassados, que cuidavam do negócio da pesca, provavelmente por muitas gerações. Também estavam sacrificando o meio de sobrevivência de seus futuros filhos e dos filhos desses, por muitas e muitas gerações por vir. Isto parecia não só chocantemente contrário à família, mas também uma transgressão do mandamento divino para honrar pai e mãe. Jesus não era hipócrita. Ele não só ensinava essas coisas, como também as vivia. Ele nunca se casou nem teve filhos. Parecia desrespeitar a cada oportunidade sua família imediata e ampliada. Certa vez, enquanto Jesus ensinava, uma mulher veio em meio à multidão, exclamou: "Feliz é a sua mãe que deu à luz e o amamentou." Lucas 11:27. Como eu ensino bastante, já houve pessoas exclamando coisas em minha direção, mas nunca um elogio à minha mãe. Mas se alguém fizesse isso, sem dúvida eu pararia para comentar como minha mãe é maravilhosa e quanto eu devo a ela. Jesus, porém, disse: "Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam." Lucas 11:28. Quando a família de Jesus esperou do lado de fora de um dos lugares nos quais ele estava ensinando e pediram para o ver, Jesus respondeu com essas palavras: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" E explicando o que havia acabado de dizer, declarou: "Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Marcos 3:33 e 35. Certa vez, um amigo me contou sobre a experiência de voltar para sua cidade no interior, após estudar em uma universidade de elite. Ele chegou e tratou todos como estava acostumado, rindo e brincando com irmãos, irmãs e amigos. Fez um comentário sobre a cidade que já havia feito inúmeras vezes antes. Percebeu todos se incomodarem. Então lhes disseram: "Nós podemos falar isto, você não." Agora, quando você fala, é como se estivesse nos menosprezando. Meu amigo percebeu que de repente ele não era mais um deles, que podia brincar com os outros. De certa forma, era como se fosse alguém de fora rindo deles. São duas realidades bem diferentes, com reações muito distintas. Quanto mais incendiária seria a atitude de Jesus em relação à sua cidade natal, em Lucas 4:24 a 30. Uma celebridade que chega ao sucesso, por exemplo, na indústria da música, deve ou dar bastante atenção ao seu lugar de origem, fazendo apresentações gratuitas, ou corre o risco de ser odiado por aqueles que imaginam que ele ficou importante demais para se lembrar de onde veio. Sem dúvida, essa era a reação de muitos a Jesus. Ele chegou a dizer que sabia o que passava na mente deles: "Médico, cure a si mesmo." Além disso, porém, Jesus marginalizava a própria família imediata de formas chocantes em praticamente qualquer contexto e cultura. De fato, para muitos, a atitude de Jesus em relação aos vínculos familiares naturais é o aspecto mais controverso de uma obra e ministério. E quando levamos em conta as polêmicas quase constantes que Jesus despertava, isto realmente significa algo. Nós que estamos do outro lado da ascensão, reconhecemos e corretamente que Jesus sempre está certo. Às vezes, porém, nosso conceito do doce Jesus pode obscurecer para alguns parte da tensão encontrada no texto em si, que tem o objetivo de transmitir como era estranho o caminho para o reino que Jesus oferecia. A reação de horror demonstrada pela família e pelos contemporâneos de Jesus não é absurda. Ele estava indo contra algo universal da natureza humana. Jesus nem
parecia ser um bom homem de família. Aliás, não parecia nem mesmo um bom mamífero. Os cientistas dizem que os vínculos familiares são poderosos entre todas as criaturas por causa do instinto de sobrevivência da espécie e proteção do próprio material genético. Muitos mamíferos, em particular, exibem comportamentos voltados para a sobrevivência do relacionamento com seus pares e descendentes. É por isso que não chamamos um cônjuge para trabalhar contra o outro no tribunal, nem os filhos contra os pais. Isto vai contra algo primordial em nossa natureza. Não é preciso reconhecer a seleção natural como a principal força propulsora do universo para enxergar isto. O fato é que o modelo e a instrução de Jesus sobre a família parecem desalinhados não só com a biologia, mas também com a Bíblia. O relato bíblico começa com uma família, um homem e uma mulher, que recebem a missão de ser frutíferos e se multiplicar por toda a face da terra, como está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27. A esterilidade era um problema recorrente no Antigo Testamento, mas não simplesmente por causa da tristeza pessoal que acompanha a infertilidade. A promessa de Deus foi feita que faria de Abraão o pai de muitas nações, Gênesis 17, verso 5. E seus descendentes seriam tão numerosos quanto a areia do mar e as estrelas do céu, em Gênesis 15, 5. A promessa de Deus a Davi foi que estabeleceria uma dinastia real para ele e que um dos seus filhos se sentaria no trono para sempre, segundo Samuel 7, 4 a 17. Em suma, em resumo, Jesus não dava à família a mesma importância que sua cultura. O mais irônico é que foi assim que ele salvou a família. Não devemos hesitar quando lemos que Jesus manda quem o segue aborrecer pai, mãe, irmãos e irmãs. Na mesma ocasião, ele disse que seu seguidor deve aborrecer até mesmo a própria vida. Lucas 14, 26. Jesus está ordenando o suicídio após a conversão? Claro que não. Na verdade, está colocando a vida do indivíduo no contexto da cruz. Se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. No sistema do reino, a maneira de encontrar a própria vida é perdendo-a, como está lá em Marcos 8, 35. Assim também a maneira de se reapropriar da família é crucificando nossos valores familiares. O escritor Parker Percy é uma pessoa improvável para sugerir que a cura para a depressão é se matar, visto que ele passou a vida inteira sofrendo por causa do suicídio do pai. Mas foi exatamente isso que ele fez. No entanto, ao falar em suicídio, Percy não estava se referindo a tirar literalmente a própria vida. Isso não resolve os problemas, embora os suicidas creiam erroneamente que sim. O que ele fez foi refletir. O que acontece se alguém pensar em se suicidar, mas decide não fazê-lo? O resultado é a liberdade. Você se torna como um prisioneiro liberto da cela da vida, escreveu. Ciente de que você poderia não mais existir, agora está livre para viver sem todas as expectativas que antes o esmagariam em suas decepções. Você fica livre para enxergar a vida como um presente. Há uma diferença enorme, sugeriu Percy, entre o não suicida, alguém que não se matou, e o ex-suicida. Alguém que já se conta como morto e por isso está livre para viver. O ex-suicida abre a porta para a frente, senta nos degraus e ri, porque ele tem a opção de estar morto. Nada tem a perder ao permanecer vivo. É bom estar vivo. Ele vai para o trabalho porque não tem essa obrigação. É isso que a cruz faz para a família. E é nisso que enfrentamos o principal arena da batalha espiritual. Os poderes das trevas querem que idolatremos a nós mesmos e, por extensão, a nossa família. Isso significaria a imagem que cultivamos de nós mesmos e nossa família. Clamamos por segurança, para que a nossa vida aconteça conforme esperamos, da maneira que achamos que merecemos, com nossa família e nas outras áreas. Mas se recebermos a família como um presente, não como a única característica definidora de nossa vida, estaremos livres para amar nossa família como ela é, não como uma extensão idealizada de nós mesmos. Não precisamos forçar a família a se conformar com uma imagem que só existe em nossa imaginação, nem nos ressentir por não cumprirem nosso ideal idólatra. O pai intelectual não se ressente do filho com problemas de desenvolvimento porque a criança é seu filho, um presente, não a esperança de um legado.
Nosso anseio por segurança para a família costuma ser um disfarce para a autoexaltação, assim como na ocasião em que Saul brigou com Jonatas por demonstrar amizade por Davi. Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. 1 Samuel 20, verso 31. A maioria de nós não tem uma monarquia literal para proteger, mas a família pode representar qualquer ídolo que buscarmos proteger, seja a segurança financeira, seja a aclamação de uma boa reputação. O fato de que a família pode ser uma tentação não é sinal de que ela deve ser descartada. Assim como comida ou alimento não são deixados de lado porque mamon é uma tentação. Seguir Jesus requer a organização de nossas prioridades. Se buscarmos em primeiro lugar o reino, teremos melhores condições de alcançar o bem-estar de nossa família. Se amarmos Jesus mais que a família, estaremos livres para amar a família mais que nunca antes. Se abrirmos mão do controle sufocante sobre a família, na forma de uma visão idílica de nossa família atual, de nostalgia pela família de muito tempo atrás, de cicatrizes das feridas familiares ou de nossas preocupações com o futuro da família, então estaremos livres para ser família, começando com nosso lugar na nova criação da família da fé. Sim, a família é uma bênção, mas somente se não for colocada em primeiro lugar. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, inclusive a família, vos serão acrescentadas, nos disse Jesus.